Fala time, sejam muito bem-vindos a todos, uma excelente noite. Hoje vamos entrar no assunto de administração do cluster EKS. Vamos passar por alguns principais comandos que não podem de jeito nenhum faltar no nosso dia a dia. Então, comandos para a gente checar informações do cluster, comandos para a gente dar um get nos nodes, describe nos nodes, para a gente ver informações que a gente precisa para troubleshoot do nosso dia a dia e muito mais, beleza? Bom, como esse vídeo pode ficar um pouco longo, eu vou quebrar ele e mais alguns outros vídeos de administração aqui do cluster. E é isso, tá pessoal? Bom, sem mais delongas, vejo vocês depois da vinheta. Bom, pessoal, então, seguindo aqui para o nosso cenário, né? Temos o nosso cluster de dev, né? Que está aqui na região de Ohio. E é o cluster que a gente subiu no último vídeo, beleza? Eu estou aqui dentro do meu terminal e eu já tenho acesso a esse cluster pelas credenciais aqui do AWS CLI, beleza? Então, vamos iniciar do zero, tá? O AWS CLI, o próprio AWS CLI, ele tem alguns comandos que são úteis para a gente conseguir listar os clusters e conseguir se conectar dentro dele, beleza? Então, o primeiro comando é o AWS EKS list clusters, tá? Com ele a gente consegue listar todos os clusters que a gente tem aqui na nossa conta de dev nessa região de Ohio, beleza? Então, por enquanto eu só tenho um cluster, que é o cluster de dev. Bom, após ter listado ele, eu consigo fazer uma conexão, né? Consigo logar nesse cluster. Então, para isso eu vou utilizar o AWS EKS update kubeconfig. Aqui na frente eu passo o nome do cluster, né? Que o nome vai ser dev. E no finalzinho eu consigo passar a região que o meu cluster tá, porque às vezes se você não força a região, ele não consegue se conectar. Então aqui ele mostra que ele atualizou o meu kubeconfig e eu já estou dentro do meu cluster de dev, beleza? Eu consigo também checar através do comando kubectl, consigo dar um config current context e aí eu consigo saber se de fato eu estou conectado mesmo dentro do meu cluster de dev. Ele falou que sim. Ele faz uma consulta no arquivo de kubeconfig. Bom, pessoal, o próximo comando super útil é o kubectl cluster info. Nesse comando a gente consegue filtrar quais são as informações do control plane, né? Ele mostra aqui para a gente o endpoint do control plane, né? A formação dele, mostra que o Core DNS está instalado e está rodando, né? De forma ali saudável. E caso a gente também queira fazer um troubleshoot mais avançado, um deep troubleshooting, a gente consegue passar um dump aqui no final. Com o dump, ele vai varrer todo o cluster, né? Então ele vai coletar todas as informações dos control planes, dos nodes, todos os objetos, CRDs, ingress, tudo, exatamente tudo. Ele compila em um único arquivo aqui, né? A gente consegue jogar essa saída para um arquivo para a gente saber se está acontecendo algum erro, se tem algum warning, para que a gente consiga resolver qualquer tipo de problema que esteja acontecendo ali no cluster. Bom, no EKS, no Kubernetes em si, a gente tem um recurso chamado namespace, né? Ele indica que a gente consegue ter uma separação lógica para que a gente consiga, por exemplo, rodar uma aplicação que seja de dev separadamente de uma aplicação de stage. Você pode ter um namespace para dev e um namespace para stage, por exemplo. E existem também alguns objetos e recursos do Kubernetes que não precisam rodar dentro de namespace, mas para a gente saber quais são os recursos elegíveis que rodam dentro de namespace, a gente consegue descobrir através do comando kubectl API resources -namespaced igual a true. Aqui ele vai mostrar para a gente qual que é o nome do recurso, né? Então, tem, por exemplo, um config map, ele mostra também qual que é a versão de compatibilidade da API, que é a V1. Ele mostra no namespaced igual a true que esse recurso roda dentro de namespace, né? Então, tem a mesma coisa para binds, endpoints, para services, ingress, cron jobs, beleza? Então, esse comando ele é muito bom, muito útil para o dia a dia. Bom, para a gente conseguir listar de fato quais são os nodes que estão de pé, a gente consegue dar um kubectl
getNodes. Com o getNodes convencional, a gente consegue ver o nome, né? O nome ali de DNS da AWS, ver o status desse node. Nesse caso, ele está ready, né? A gente consegue ver a role dele, o tempo, né? Pelo qual ele está de pé, que ele foi criado, e qual que é a versão do nosso cluster EKS. Se a gente passar um "-o" wide, a gente consegue enxergar também qual que é o IP, né, interno dessa máquina, que está lá na AWS, né? Uma EC2. A gente consegue enxergar qual que é a versão do sistema operacional, que é uma Amazon Linux 2023, consegue enxergar qual que é o kernel dessa versão da Amazon Linux, né, que é 6.12, e a gente ainda consegue ver aqui no finalzinho qual que é o container runtime que está executando por trás desse EKS, né? Porque já há um tempo atrás, pessoal, foi informado até que o Docker estava sendo descontinuado para o Kubernetes, né? Então, aqui a gente está utilizando o containerd como container runtime, beleza? Bom, pessoal, o nosso cluster ele é todo organizado em pods, tá? Então a gente também consegue checar se eu der um kubectl get pods -a, esse A maiúsculo ele me lista todos os pods independente do namespace, tá? Então, por enquanto, eu só tenho o namespace do kubesystem, beleza? Então, a gente vê que a gente tem, por exemplo, pods do tipo daemon set, né? Isso aqui é um daemon set. Então, tem um AWS Node. Nos próximos vídeos eu explico para vocês o que é um daemon set. E eu tenho o deploy do core DNS. Então, se eu der um kubectl get deploy, -a, né? Ele só vai ter um deploy para listar aqui, que é o do core DNS. Eu consigo também listar os logs dele. Então, como que eu faço isso? kubectl logs -f deployment.apps barra core DNS e eu preciso passar o namespace, que é o kubesystem. Então, se eu fizer isso, eu consigo checar quais são os logs dos pods do core DNS. Então, ele junta todos os dois pods e me lista os logs dele, tá? Então, aqui eu consigo saber o que tem rodando dentro dele, o que a aplicação está me dizendo, beleza? Se eu quiser se eu quiser visualizar eventos de erros, warnings que está acontecendo, eu consigo dar um describe nesse pod. Então, eu consigo dar um kubectl describe pod, passo aqui o nome do pod e passo o namespace do kubesystem. Aqui ele consegue me dar todas as informações do pod, então o nome dele, o namespace que ele está inserido, se ele tem labels, né, no caso, annotations, o IP desse pod, ele me mostra também o container runtime, né, o ID dele, me mostra os recursos computacionais, então eu tenho aqui CPU e memória, uma quantidade alocada para requisições e qual que é o limite, né, eu só tenho o limite de memória setado. Eu tenho também o estado, né, a inicialização desse pod. E aqui embaixo eu tenho, se eu tivesse, né, taints ali no meu node, eu consigo ter tolerations para fazer com que esse node, esse pod, desculpa, ele consiga rodar dentro daquele node. E aqui no finalzinho eu também consigo enxergar eventos, né? Então, se aconteceu algum evento e teve algum warning ou algum ponto de atenção, eu consigo enxergar aqui dentro do describe. Bom, e é isso, galera. Se esse conteúdo foi relevante para você, importantíssimo, clica aqui no sininho e se inscreve no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e consiga levar para mais pessoas que querem aprender sobre EKS, beleza? Bom, no próximo vídeo a gente vai abordar a parte de eventos, onde a gente vai falar sobre diversas formas, diversos comandos, onde a gente consegue filtrar os eventos do cluster, também muito útil para troubleshoot, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo.